superdotados ou pessoas com altas habilidades. Segundo a OMS, entre 5% e 8% da população mundial é superdotada. São diferentes perfis e aptidões que podem estar em todos os lugares, inclusive terem passado por você. No ranking mundial, o Brasil aparece na 30ª posição, mas na América do Sul é o país com o maior número de superdotados. Mas e você? Sabe o que isso tudo significa ou como eles são identificados? É por isso que eu te convido, então, a conhecer um pouco mais sobre este mundo de mentes brilhantes. A inteligência é multidimensional e maleável. Há capacidades intelectuais determinadas geneticamente e outras por fatores ambientais. Bom, as pessoas com altas habilidades de superdotação, elas são aquelas que têm habilidades acima da média em uma área específica. Então, elas costumam ter um desempenho diferente, sendo comparadas com os pares etários naquela área. Então, por exemplo, eu posso ser muito bom na matemática, ou eu posso ser muito bom nos esportes. Eu tenho uma área de destaque, eu tenho uma área em que eu tenho um desempenho acima da média. E nas outras áreas eu posso ter um desempenho dentro da média, parecido com os meus pares etários, né? Não ter nenhum destaque. Então, o que caracteriza essa pessoa é ela ter uma habilidade acima da média em uma área específica do conhecimento, que pode ser isolada ou combinada. O perfil mais comum é essa pessoa ter facilidade em uma ou duas áreas específicas, mas a gente também tem pessoas que têm facilidades em mais áreas, né? Que são aqueles que a gente chama de perfis de multitalentos. Pessoas que vão bem no aspecto acadêmico, mas que também se destacam na música ou nos esportes. Agora imagine você passar em 15 vestibulares como de engenharia, direito e medicina. Na maioria deles, em primeiro lugar. Inclusive ser aprovado no ITA, que é considerado o vestibular mais difícil do país. Possível, não é? Só que isso tudo com idade entre 12 e 14 anos. Pois bem, essa é uma realidade que faz parte da vida do Caio, que está bem ali, acompanhando uma de suas aulas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Caio tem apenas 14 anos. Aos 7, fez seu único teste de QI com resultado de 139. O superdotado atualmente é o calouro de direito mais jovem do Brasil. Antes de escolher pela UFJF, também passou em primeiro lugar do Colégio Militar de Juiz de Fora, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, 2 Olimpíadas Internacionais de Matemática e marcou história ao ser o mais novo ao passar no ITA. Sua rotina intercalava entre 10 e 9 horas de estudo por dia. Sempre gostei muito de matemática, sempre foi uma matéria que eu me identifiquei bastante, né? Meu pai também gostava muito, então ele sempre me incentivou a estudar essa matéria. Isso tudo contribuiu para que hoje matemática eu gostasse muito hoje e também gostasse muito naquela época. Eu costumava ter uma rotina bastante puxada quando estava me preparando para o ITA, me preparando para EPICAR, né? Muitas horas de estudo, de dedicação ali para estudar aquela matéria, porque era realmente necessário um pouco mais de estudo para conseguir o objetivo, né? Mas agora na faculdade a rotina é um pouco mais leve. Desde pequenininho ele sempre apresentou, né, características diferentes das outras crianças. Por exemplo, começou a andar com 9 meses, né? Os dentes sempre nasceram muito cedo. Com menos de 1 ano ele já tinha todos os dentinhos, né? Que um bebê geralmente tá começando a nascer. Então, assim, tudo dele foi muito rápido. Um aprendizado, por exemplo, teve uma vez que tinha uma prima do meu marido, né, na minha cidade. E nós passamos numa loja, o Caio devia ter uns 3, 4 aninhos, e ele leu Edna. Aí a minha prima, né, ela falou assim, mas a minha tia chama Edna. Tranquilo, ela associou isso. Aí passou mais um pouquinho, o Caio leu Roupas. Aí ela falou assim, gente, o Caio vai fazer 4 anos, meu filho tem 7. E não é possível, como que o Caio já tá lendo? Mas só que eu despistei e falei, não, ele sabe montar e tal, ele junta as palavrinhas. Então tudo sempre foi muito fácil. E nós começamos a notar essa diferença, né? Os padrinhos dele sempre deram um quebra-cabeça para ele com 1 ano. E aquilo para ele era o maior divertimento. Aí, muitos anos atrás, ela até comentou que ela teve outro afilhado e deu quebra-cabeça também,
Só que o afilhado jogava o quebra-cabeça tudo pro alto e não fazia nada. Então, assim, as características, ele sempre mostrou pra gente, ele sempre apontou e direcionou a gente o caminho. Até hoje ele gosta muito de papelaria. Então ele entra com meu marido foi comprar as coisas pra ele viu a tabuada lá, me dá uma tabuada. Meu marido falou, Caio, você tem 3 anos, não é hora de tabuada. Não, mas eu quero uma tabuada. Meu marido comprou a tabuada, levou. Aí ele falou, e agora eu vou estudar a tabuada, ele já sabia os números. Aí meu marido falou, tá, isso aí demora anos, porque ele só tinha 3 anos, demora anos. Aí passou assim, coisa de, eu não sei muito certo, mas 4, 5 horas, ele falou, pode me tomar. Aí meu marido falou, Caio, isso não se aprende assim. Meu marido foi, tomou, ele sabia tudo. Eu gosto muito de desafios, gosto de fazer provas, tanto para ganhar experiência também, mas também para ser um desafio, né? A superar esses obstáculos, isso tudo me motiva bastante a fazer sempre provas, tentar fazer vestibulares, mesmo que eu não queira ingressar de fato. Além da faculdade e do estágio de Direito, Caio, que sonha em ser juiz federal, não deixou sua paixão de lado, a matemática. Ele cursa e dá aulas presenciais em um colégio de Juiz de Fora e em outro de Fortaleza, à distância. Eu me sinto muito feliz porque poder fazer parte da equipe de professores que foram meus professores, que eram meus amigos também, e trocar questões, né, a gente estar junto ali. Isso é muito bacana, né? Essa troca de experiências, troca de questões, troca de conhecimento, a gente sempre aprendendo muito um com o outro, mas você costuma ver muitas questões novas, ideias diferentes, isso tudo colabora para você virar um melhor profissional, virar um professor melhor, com mais bagagem, com mais conhecimento da matéria que você está ensinando. Preparação e troca de experiências também com antigos professores, que agora são colegas de trabalho. Ele sempre demonstrou ser um aluno muito interessado em tudo que era proposto. Então ele sempre mostrou muito interesse em aprofundar os estudos, principalmente em matemática, no caso, como eu sou professor. Ele sempre queria um conhecimento a mais, se interessava em fazer um exercício mais difícil, queria sempre ter um entendimento total da matéria e sempre estudava conceitos que estavam um pouco mais avançados no ano que ele estava estudando. Sempre, como qualquer professor, quando você vê um aluno seu que vai tendo sucesso, que vai conseguindo estudar cada vez mais, que se interessa numa área como ele, mesmo indo para a área do direito, se interessa tanto por matemática e está fazendo matemática também, primeiro é muito gratificante. E ele é muito interessante para o papo de sala de aula, então a gente conversa, pergunta qual que é o tipo de exercício que ele resolveu, às vezes por uma questão de experiência, ele pergunta, pensei que eu fiz dessa forma, eu aprofundei muito aqui, então é muito interessante. Ele sempre foi assim, sempre foi um aluno que sempre gostou de conversar com todos os professores, agora mais como colega de trabalho. Muitas vezes eu pego questões do meu canal para resolver com os alunos, questões que eu já resolvi, que eu sei que são boas, que podem agregar bastante a eles. Às vezes também questões que eles trazem, eu resolvo no meu canal, porque eu acho que esse tráfego de informação é muito útil, né, e ajuda muito eles. Eu acho que quando a pessoa sabe alguma coisa, tem um conhecimento, é muito bacana quando ela troca com as outras pessoas, né? Tem até uma frase que é feliz aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Ou seja, a pessoa está sempre aprendendo e sempre ensinando a matéria, sempre passando conhecimento, sempre ajudando os outros. Eu acho que isso é muito bacana. Você poder entrar numa sala, poder ensinar várias pessoas, dezenas de pessoas que mais pra frente vão ser aprovadas por causa de você, que você vai ter sido parte da aprovação delas. Troca de conhecimento que enriquece não só o currículo, mas a vida. E se você pensa que com essa rotina de universitário, estagiário e professor não sobra tempo para diversão, está enganado. Ele também se diverte com os amigos, joga tênis de mesa e futebol. Eu também faço futebol, eu gosto muito de jogar futebol, eu também gosto muito de jogar xadrez, ping-pong, sempre que eu tenho tempo eu sempre realizo essas atividades, porque é muito importante você estudar, mas também ter tempo livre, fazer alguma coisa que você gosta. E o Caio participa de uma pesquisa internacional com superdotados que é coordenada pelo neurocientista Dr. Fabiano de Abreu. Dr. Fabiano, ele participa das mais conceituadas sociedades relacionadas ao alto QI e, apesar de morar em Portugal, é considerado o brasileiro mais inteligente. Estudos científicos já comprovaram que essas pessoas com maior QI, elas têm os neuritos, né, a formação dos neuritos, que são os neurônios e as células glias mais bem organizadas. Os neurônios são mais robustos, os dendritos também, a conexão sináptica ser mais forte e mais duradoura.
Então, isso tem relação muito com a conexão sináptica, por isso que tende a ter um processo de memorização mais fácil. E também você analisa no comportamento de acordo com a maturidade. A gente analisa muito a maturidade da criança e vê que ela faz coisas que outras crianças não fazem. Então você começa a suspeitar a partir de então que ela tem um alto QI. Mas tem que fazer um teste para poder saber. Porque pode ser alto QI ou também pode ser uma educação induzida, podem ser outros fatores que fazem com que aquela criança evolua mais rápido. Em todos os meus estudos, entrevistas, né, as consultorias que eu faço, eu lido com pessoas de alto QI, né, os encontros nas sociedades que eu participo, então a gente consegue identificar assim uma diferença, né, de acordo com o percentil de QI. Quanto maior o QI da pessoa, um pouco mais diferente é o comportamento, tem um padrão em comum entre aquelas pessoas daquela sociedade. No Brasil, assim como em todos os países, tem pessoas de alto QI. A quantidade não é maior do que países como Alemanha, Luxemburgo, França, porque tem outros fatores também que influenciam. Não existe uma política, nunca houve uma política para superdotados. Não acredito que vai ter, porque também não é apenas o governo. As escolas não se interessam, porque é uma minoria e a escola quer se manter, ela quer cobrar a mensalidade. E se você pensar no gasto que é para você trabalhar uma minoria, então financeiramente é inviável, eu entendo. O superdotado, ele não é uma pessoa doente. O superdotado, pelo contrário, a superdotação tem relação com a evolução do cérebro. Não é um transtorno também, novamente digo, tem relação com a evolução do cérebro. Também não penso que tem que ter nada especial e privilégio para superdotado, porque se ele é superdotado, se ele tem alto QI, ele tem que buscar o caminho dele, e geralmente ele vai buscar o caminho dele e vai ganhar, né, bem, vai ter um padrão de vida bom. É importante o governo, sim, investir nessas pessoas, não apenas o governo, as escolas. Não pensa que Harvard é Harvard por causa da escola, é porque Harvard pega os superdotados e leva para lá. Essa é a diferença. Então, são os alunos que fazem o nome de Harvard. E o governo não tem nada a ver com isso. Ainda sobre o Caio, Dr. Fabiano o inscreveu no livro dos recordes para que sua história fosse reconhecida mundialmente. E a gente deu entrada no Guinness Book. Ele foi a pessoa que mais passou em concursos públicos no Brasil. Com 12 anos passou para medicina já. E ele hoje, com 14 anos, ele está fazendo direito e matemática, 2 faculdades em simultâneo. Rafael, o trabalho de vocês é maravilhoso em relação ao que vocês estão fazendo. Não são muitas pessoas de alto QI. Parece que são porque saem na imprensa. Então, porque saem na imprensa, parece que tem muita gente. Mas não é, são poucas pessoas. Só que, em contrapartida, a gente tem que lidar com algumas coisas, que é o deboche, que são os haters, porque eu tenho, são mais de 10 pessoas superdotadas que eu cuido, e todos eles saíram na imprensa, e todos eles tiveram alguém ali, um hater, debochando, ou mexendo, ou então invadindo a privacidade. Então, é muito chato isso. Eu, por exemplo, a minha rede social não sou eu que mexo. Eu tenho uma equipe para mexer na minha rede, eu odeio rede social, nunca gostei. Eu gravo vídeo forçado, porque eu penso que é para um bem comum, que eu falo de saúde mental. E é engraçado que o vídeo que eu gravo, que é de saúde mental, não é nem o meu trabalho em si, porque o meu trabalho é assessorar pessoas. Você sabia que tem muitos superdotados que não tiram nota alta? Tem muito caso de pessoas superdotadas que não tiram nota alta porque não tem interesse na escola, porque a escola não promove ali um ambiente que ele gosta. Eu, por exemplo, eu tirava nota para cumprir a minha média. Eu fui convidado a me retirar da escola na adolescência. E foi aí que o coordenador me colocou para fazer um teste de QI, porque ele sabia. Mas por quê? Eu não levava caderno, eu matava a aula, eu era um rebelde sem causa, porque aquilo ali era muito chato para mim. Eu não gostava da repetição, eu não gostava de dar o mesmo conteúdo várias vezes. Aí o que eu fazia? Eu sabia que tinha prova naquele dia, eu dava uma lida antes ou no dia anterior. Eu queria tirar a minha nota na média. Nunca tirei nota ruim, mas também eu acho que eu só tirava 10 até minha 4ª, 5ª série primária. Caio, por exemplo, acelerou a formação escolar, mas não vê sua superdotação como vantagem, e sim a determinação que cada um pode ter. Eu acredito que o diagnóstico ele é sim importante, mas sem estudo, sem dedicação, ele não serve assim de muita coisa, sabe? Porque você
pode ser superdotado, pode ser inteligente, pode ter dificuldades, mas se você estudar, se você se dedicar, você consegue alcançar os seus objetivos, sabe? Eu acho que essa parte é muito importante. Muita gente acaba não vendo o quanto eu estudo, acho que é fácil, mas é preciso de muita dedicação, eu estudo bastante, me dedico bastante para conseguir os meus objetivos. Quando o assunto é sobre superdotação ou uma pessoa com altas habilidades, na maioria das vezes a associação é feita com cálculos, memorização, aprendizes precoces de leitura e escrita, mas são mentes brilhantes que manifestam suas potencialidades em diferentes áreas. Existem muitos autores que estudam esse tema e têm diferentes olhares. Aqui no Brasil, a gente tem uma definição que o MEC utiliza para pensar nas políticas públicas para esses indivíduos. Então, eu acredito que a gente possa partir dessa definição, que é a seguinte: o indivíduo superdotado é aquele que apresenta uma potencialidade, né? Então, uma capacidade elevada na comparação com os indivíduos da mesma idade em alguma área do desenvolvimento humano. Essas áreas podem ser diversas, então a área intelectual, a área acadêmica, criativa, psicomotora, artística, área de liderança. Então, nessas áreas a gente percebe que o potencial vai aparecer na escola, né, voltado à inteligência, vai aparecer nos esportes, vai aparecer mais nas relações dos indivíduos, então, em diferentes áreas. Essa potencialidade também, segundo essa definição, pode se manifestar de forma combinada, ou seja, em mais de uma área, ou isolada. Cada indivíduo vai ter a sua potencialidade, não necessariamente em todas as áreas. O impacto que isso traz na vida desses indivíduos é uma dificuldade, muitas vezes, em equilibrar o ser superdotado, o ter uma habilidade elevada em alguma área, mas ao mesmo tempo não precisar ser perfeito. Pode errar, pode continuar sendo humano, né? Então, só que precisa haver esse equilíbrio entre quem eu sou, essa autoexigência que eu faço, e a exigência que vem do meio externo. Além da inteligência, outros aspectos também são considerados na identificação, como os artísticos. E é na música uma das formas de expressão mais difundidas no mundo que altas habilidades são descobertas e também evoluídas. E por isso estamos em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conhecer este instituto que transforma vidas através da música. Mas antes de falarmos sobre o Instituto Luzes da Ribalta, vamos conhecer a história de um dos alunos, o Danilo. Ele tem 13 anos e foi diagnosticado com alta habilidade artística voltada para a música, ou melhor, sua paixão, o violino. Danilo começou as aulas aos 6 anos e é um dos destaques da turma. O maestro aponta que suas características são de maior maturidade musical, apesar de tão jovem. Logo de início eu já notei um super interesse dele. Enquanto os alunos, ele fazia aula primeiro, que a turma iniciante antes, e ia embora para casa, ele... professor, eu posso ficar na turma dos mais velhos? Os alunos já tocam um pouco melhor. Eu falei, claro, você pode ficar sim. Aí ele sentava na cadeirinha e ficava acompanhando os alunos mais velhos, tocando. E ele lá, pequenininho, chuquinho, fazia uns 3, 4 aulas só. E toda aula era assim. Aí a mãe dele, ele pode ficar assistindo mesmo, não atrapalha? Eu falei, não atrapalha de jeito nenhum. E foi assim que ele começou. Então ele começou tocando com os mais velhos e logo depois ele já foi integrado à orquestra dos mais velhos, o pessoal da orquestra jovem. E ele tem uma facilidade muito grande para pegar as músicas, assim. Às vezes a gente faz a gente fez uma preparação para ele entrar na EMESP Tom Jobim
E eu lembro que a música que ia pedir é uma música que ele nunca tinha ensaiado, assim, que era um concerto em Lá menor de Vivaldi. E ele, assim, em uma semana ele tirou o concerto, assim. Aí eu falei, ó, Danilo, eles estão pedindo esse concerto e é um concerto que tem umas 3, 4 folhas, assim. Aí eu falei, ó, estão pedindo esse concerto, dá para preparar? Ele falou, claro, dá para me preparar. Em uma semana estava pronta, assim. Mas todo esse resultado positivo era bem diferente da escola regular, até chegar à definição das altas habilidades. O pai dele toca, né, violão, cavaquinho. Quando o pai dele estava aqui, queria ensinar o irmão dele, mais velho, a tocar violão. E o violão era muito grande para ele, então não dava ainda o braço dele, né, para aprender o violão. E o pai dele falava, ou você espera um pouquinho, você crescer um pouquinho, ou eu vou comprar um violão menor para te ensinar. E nesse meio tempo, ele ficava só observando. Então o pai dele sentava com o Rian para ensinar o Rian a tocar o violão. Ele ficava olhando, os dois sentados no sofá e ele com o bracinho para trás, olhando, só olhando. Aí quando terminava ali, o pai dele guardava o violão, saía, ia cada um fazer uma coisa. Ele ia lá, pegava o violão e tentava dedilhar igualzinho o pai estava ensinando o irmão. Até o dia que ele falou assim, ó pai, ele conseguiu fazer. Sozinho. Ó pai, que eu consegui. Aí ele, sim, tocou pro pai dele, a gente ficou de boca aberta, porque o foco não era ensinar ele ainda, né? E falou assim, não, então a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Desde os 6 anos, o velho e companheiro violino é o mesmo. Já a rotina de hoje é outra. Ao sair da escola, Danilo pega o transporte público até a sua casa. Lá almoça, se prepara e vai ensaiar com a turma do Instituto, que de forma gratuita dá aulas de instrumentos de cordas. Percebi desde cedo que eu tenho facilidade para aprender diversas coisas, jogos e música. Eu tenho essa facilidade, eu não sei por que eu tenho, mas é uma facilidade tão grande de aprender a música e eu aprendo rápido a música. É mais natural. Mais natural. E faz parte já da sua vida. Sim. E sem ela eu não teria vida. Eu não conseguia fazer outras coisas fáceis, pra mim as coisas fáceis para as outras pessoas eram difíceis. E com a descoberta da música foi mais de boa porque eu conseguia aprender mais e a valorizar mais a vida. Agora sim, falando de futuro, né? O que você quer pra você? Quero 2 coisas. Tentar entrar na orquestra da USESP, que é lá na Sala de São Paulo, ou tentar zerar a IMESP, que é o 3º ciclo e o 4º ciclo. E você tá otimista? Sim. Os sonhos do violinista são grandes e potencial ele já demonstrou que tem. Mas enquanto segue com as apresentações da orquestra e monitoria no colégio, a mãe coruja, que tanto o apoia, também o acompanha nos estudos e, claro, na diversão. Até porque, quem consegue dizer não a uma partida de videogame? A supervisora nacional da Mensa Brasil explica que para a potencialidade florescer, o indivíduo precisa ser bem acolhido, começando por um olhar mais amplo e respeitoso da sociedade. A Mensa Brasil é a mais antiga e famosa organização de alto QI do mundo. Os membros são admitidos mediante testes e percentil 98. A Mensa hoje no Brasil admite a partir dos 2 anos e meio até a fase adulta, né? E o ponto forte deles, né, da associação, é exatamente
essa possibilidade de socializar, encontrar pares em todas as faixas etárias, em todos os lugares do Brasil. As crianças, agora com o programa Jovens Brilhantes, têm a possibilidade de participar de grupos de interesses. Então, eu tenho interesse em xadrez, formam-se os grupos voltados a esse assunto. Eu tenho interesse mais em matemática, então vamos formar um grupo. Existe o grupo de pais, onde as famílias também podem se conhecer e fazer trocas, e aí até depois formar, porque tem o grupo nacional e os grupos regionais. Então, a gente mora em cidades próximas, podemos nos conhecer, fazer trocas, isso acontece com as crianças, os adolescentes, por meio das famílias, e também com os adultos. Além da identificação da superdotação, no Instituto, Priscila e sua equipe técnica também fazem as devidas intervenções para o acompanhamento do identificado e da família. Então, nós temos a intervenção individual, que vai olhar para o aspecto emocional, fortalecimento emocional, construção da identidade, que acontece no campo da psicologia. Temos a psicomotricidade, que traz o olhar para a integração do indivíduo, de todos os aspectos, porque falando da superdotação, como eu mencionei, não é só aspecto cognitivo. Temos aspectos sensoriais, motores, emocionais, e na superdotação, muitas vezes, eles ficam assíncronos. O desenvolvimento cognitivo vai num ritmo, mas os outros aspectos não conseguem muitas vezes acompanhar. E aí a criança, o adolescente, o indivíduo pode se sentir desorganizado. Então a psicomotricidade entra para fazer essa organização global do indivíduo, aproximar esse desenvolvimento cognitivo dos outros aspectos. Cada caso tem a sua particularidade, mas você consegue imaginar uma família com 12 pessoas superdotadas ou com altas habilidades? A da Carolina é assim. São os pais, o avô, primos, esposo e os filhos. A quantidade de potenciais pode despertar a curiosidade, mas na vida deles não tem tanta importância. Carolina tem superdotação voltada para o aspecto acadêmico. Atualmente, além dos atendimentos como psicóloga, tem como hobby os estudos e, claro, a leitura. Os livros estão por toda a parte. Voltando no tempo, sua superdotação foi notada desde muito cedo. Aos 3 anos de idade, já sabia ler e escrever fluentemente. E em 1986, esteve entre as primeiras crianças a participarem de um projeto piloto de superdotados do Brasil. Foi um projeto muito pioneiro, né? O suporte que eles ofereciam tanto para os pais como para as crianças também era uma coisa que hoje em dia é difícil de encontrar, né? Porque tinha muita estrutura, o que era preciso para fazer as atividades era providenciado. A gente tinha muita facilidade em relação a isso dentro da escola, né? Então foi muito rico, porque a gente praticamente passava o contraturno na escola, né? De manhã eu tinha aula regular, junto com todo mundo junto, né? Com as outras crianças. Isso eu acho muito positivo, porque a vida é todo mundo junto, né? Então tem que aprender, todo mundo tem que aprender a conviver mesmo, né? Você não acelerou a sua... Não fiz. Eu fiz aceleração, que não é o termo correto, mas de conteúdo. Então, quando eu estava adiantada em algum conteúdo, a escola ia fornecer e seguia. Foi enriquecendo, né? Ia fazendo enriquecimento curricular. E isso eu fiz durante toda a vida escolar. Com os filhos, os sinais também começaram a se destacar muito cedo. Superdotações identificadas nos aspectos acadêmico e artístico. Meu filho mais velho, a gente fez a primeira avaliação com 6 anos, né? E a minha filha mais nova, a gente fez com 3. E os dois já identificados? Os dois já identificados. O Antônio tem 7 e está no 3º ano do fundamental. E a Yolanda também está uma classe, um ano à frente, né? O Antônio, ele tem um perfil mais acadêmico, então ele tem uma inteligência na área da matemática, né? Ele tem uma inteligência emocional muito fora da curva, muito acima da média.
Ele é uma criança que tem 7 anos, acho que se ele fez 4 birras na vida, foi muito, porque ele tem essa capacidade de se regular, né? E a Yolanda, ela tem um perfil que a gente fala que é multitalento, né? Ela tem um perfil acadêmico, ela tem uma habilidade psicomotora muito acima também. E agora a gente está avaliando a inteligência musical dela também, que está chamando atenção. Por que tá chamando atenção? O que ela Mas gosta? Ela canta o dia inteiro, né? Ah, que linda! Ela é a criança que tá brincando e tá cantando. Ela canta, vai inventando as músicas. Ela vai gosta, compondo, então, né? Ela gosta de músicas que não são necessariamente músicas infantis. De motivo de orgulho também para vocês? Apesar de tentar tratar com uma naturalidade também, que é necessário, né? A gente fica contente, a gente torce para que eles encontrem um caminho de conseguir ser feliz com as habilidades dele, né, dos dois. Eu acho que o nosso foco é mais que eles sejam felizes, que eles aproveitem de um jeito que faça sentido para eles, né? Eu não tenho muita preocupação de se eles vão fazer não sei quantos cursos e etc, né? Eu quero que eles sejam pessoas que são felizes, que se relacionam bem na vida, que conseguem estar com outras pessoas, né? Em uma pesquisa feita pela Associação Mensa Brasil, que conta com cerca de 2.100 integrantes, São Paulo aparece com mais pessoas superinteligentes identificadas. Na sequência, o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e o Rio Grande do Sul. Do total de superinteligentes identificados no país pela entidade, 70% têm idade entre 16 e 39 anos. E nós fomos para São Paulo, capital, conhecer a história de 2 irmãos, o Vinícius e o Miguel, que estão passando pelos testes de identificação e acompanhamento no Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. O flamenguista Vinícius tem 8 anos e já foi identificada a superdotação. E a sua rotina tem sido mais extensa com os estímulos. De segunda eu vou lá fazer psicóloga, também faço a oficina. De quarta, de terça à noite eu faço programação, de manhã eu faço estendido, que eu não queria estar no estendido. Eu nunca gostei da escola. No início eu achava ela chato. Por que você achava chato? Porque tinha que ficar escrevendo muita coisa, era muito chato. Em referência e também tinha o inglês, que eu não gostava. Mas por que você achava chato? É porque você já sabia o que estavam te ensinando? Ou por quê? É que eu gostava de brincar. Aí depois, quando eu comecei a estudar, eu achava que eu não ensinava nada. E o pior, eu tinha algumas memórias boas de algumas coisas, e nesse ano a gente começou a repetir uma coisa que eu tinha aprendido no Infantil 5. E não dava mais pra ficar nesse ponto de ficar voltando a mesma coisa. Aí hoje em dia eu fico com raiva por causa que eu não ensino. E também eu fico com raiva que a aula de História, Geografia e Ciência não são 3 aulas, é uma só. O que ainda não se aprende na escola, Vinícius estuda sozinho, pesquisa na internet e se diverte com documentários. Por falar em diversão, nas oficinas, a criação rola solta. Aí a gente coloca carrinho e no lançador. O lançador sozinho já funcionava, só que a água fazia ele ir mais longe. Aquela que dava impulso adicional. Quando jogava água, isso dava mais impulso. E acabava indo mais longe, só que sujava tudo.
no computador também, durante as aulas de programação. A gente sempre percebeu que o Vi, que é o mais velho, ele tinha umas curiosidades que não eram típicas para as crianças da idade dele. Ele tinha uma linguagem muito desenvolvida desde sempre, então ele sempre foi muito argumentativo, ele sempre conversou muito, então a gente sabia que isso era alguma coisa que estava um pouco diferente. E, na verdade, os testes a gente chegou a fazer porque foi por uma indicação. Eu tenho uma amiga que os gêmeos começaram a fazer um teste de QI, a psicóloga veio aqui e a gente começou a fazer os testes no Vinícius também, que tinha idade para isso. O Miguel ainda não tinha idade suficiente. O Vinícius está com quantos anos? Ele estava com 7 anos. A gente começou a fazer esses testes e deu realmente um QI superior do que a média. E aí a gente pensou em fazer no Miguel também, porque o Miguel teve uma questão de alfabetização. Ele se alfabetizou sozinho, muito novo em casa, assistindo vídeos, essas coisas. Então a gente sabia que também tinha alguma coisa ali. E isso com quantos anos também? O Miguel tinha 4 anos, quando ele começou a se alfabetizar. Agora, com o laudo deles, com a identificação, o que muda para você, tendo agora, de fato, essa formalização, né, do que vocês já desconfiavam, principalmente em relação à escola? Teve alguma diferença para vocês? Sim. Na verdade, primeiro, quando a gente recebeu o laudo, a gente começou a entender muitas das coisas, né? Então, na escola, alguns interesses que eram diferentes, alguns desinteresses pela aula do dia a dia, porque para eles parecia muito fácil. Então a gente começou a identificar isso, então, querendo ou não, teve um acolhimento de uma situação que a gente estranhava um pouco às vezes. E aí o que a gente fez? A gente buscou orientação da Denise, porque eu também não conhecia nada sobre o assunto. Então eu comecei a ler, comecei a estudar, vi que criança superdotada, ela tem direito à educação especial, ele é um aluno de educação especial. Então, com esse laudo, eu fui para a escola do Vinícius, né? Porque era o que tinha feito ano passado. Eu procurei a escola, mostrei, deixei o laudo lá, pedi para ele ser inscrito como um aluno superdotado, porque isso é importante para fins de políticas públicas, né? A gente tem muita subnotificação sobre superdotação e altas habilidades. Então, a gente pediu para a escola registrar como um aluno superdotado. E agora a gente está pensando e trabalhando junto com a escola e junto com o núcleo como a gente pode fazer esse enriquecimento curricular. Então, a escola, junto com as psicólogas e psicopedagogas do núcleo, junto com a família, pensar quais são as áreas de interesse dos dois para a gente conseguir fazer algumas coisas diferentes na escola. O tema ainda é visto como um fenômeno raro e possui compreensões equivocadas. Em razão dessas limitações e a falta de um corpo docente capacitado, poucas escolas possuem um atendimento especializado para alunos com diagnóstico em superdotação e altas habilidades. A Constituição Federativa do Brasil garante a educação como um direito e dever do Estado. Quanto aos superdotados e estudantes com altas habilidades, a resolução que instituiu diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica foi criada apenas em 2001. Com o aumento das discussões sobre o tema no país, em 2015, foi dado o amparo legal às instituições de ensino para matricularem em qualquer série ou período alunos com essas identificações. Além do laudo, os devidos estímulos e atendimento adequado nas escolas ainda é uma barreira. Mas há exceções de projetos gratuitos que transformam vidas pela educação. E o Instituto Alfa Lumen, que é uma entidade sem fins lucrativos, faz justamente este trabalho de apoio para crianças e adolescentes com altas habilidades. Nuricel, que é a fundadora do Instituto, vai explicar um pouquinho melhor como que isso tudo surgiu e o quanto esse trabalho impacta na vida dessas crianças e adolescentes. Explica pra gente. Bom, isso surgiu porque eu era uma criança bem diferente.
E eu senti essa falta de suporte, de apoio, numa época em que ainda mulheres ir para a área de exatas, eu sou física, então ir para a área de exatas era meio fora de padrão. E uma parte da busca de ir para essa área de educação depois é para abrir espaço, abrir oportunidades para jovens, crianças, adultos que tenham altas habilidades nas diferentes áreas. Não só na área de exatos ou de matemática, mas em música, em artes, em todos os perfis possíveis. A gente desenvolve uma série de projetos em escolas públicas, a gente percebe talentos ou para a área de artes, ou para a área de acadêmica, ou para a área de tecnologia, robótica, programação. Então a gente vai tentando enxergar essas crianças e viabilizar. A gente faz para todos e aí identifica os talentos e alavanca esses talentos para que eles possam se tornar um dia multiplicadores, para que eles possam alcançar o potencial máximo deles e ajudar a abrir oportunidades para outros jovens, outros adultos, outras crianças. Inclusive, você me explicava que muitos nem sabem deste talento que eles têm. Então, vocês precisam ter uma sensibilidade também para identificar e aí, claro, passar por todos os testes e assim serem admitidos. Nós fazemos eventos que a gente chama eventos gatilhos, por exemplo. Nós tivemos o Science Day, que foram mais de 7.000 estudantes, e outros, o Tech Challenge, e outros eventos, ou mesmo as Olimpíadas, porque muitas dessas crianças não sabem que têm altas habilidades. Muitas acreditam até que isso é um problema, porque esse perfil ele é muito crítico, ele é muito analítico, ele confronta não porque ele quer confrontar, mas porque ele quer se posicionar. E aí muitas vezes isso não é entendido e aí acaba dizendo, você é um problema, você é uma encrenca, e ele acredita. Então muitos desses diamantes se perdem. Léo é um desses exemplos. O formando se prepara para realizar um sonho, cursar matemática em uma das universidades privadas mais renomadas dos Estados Unidos, a Cornell, em Nova York. E a facilidade com os números vem desde cedo acompanhada do apoio em casa. A parte de matemática, para mim, acho que vem desde o meu pai. Em casa, sempre desde o ensino fundamental, até um pouquinho antes, no infantil, sempre que eu chegava com alguma dúvida de matemática em casa, era sempre ele que acolhia, que gostava de responder as perguntas, gostava de falar sobre em casa. Então, ter esse suporte em casa. E, bom, depois, um pouco mais tarde, no ensino fundamental, lá para o 5º e 6º ano, a matemática começou a ser a matéria que era mais fácil. Sempre era mais tranquilo, era matéria que eu não precisava estudar, era só raciocinar em cima do que estava ali na prova. Não precisava ter nenhum conhecimento prévio de nomes, de alguma coisa de biologia, era só ter o raciocínio ali e eu achava que para mim isso era bem tranquilo. E a partir do 6º ano eu comecei a não só ter facilidade, mas realmente gostar mais das aulas de matemática. E, bom, no 9º ano, quando eu entrei aqui no Instituto Falumen, que eu comecei a ver a parte de matemática olímpica, que é uma matemática para pessoas que já têm um pouco de mais facilidade, então não era simplesmente fácil, como era a matéria na escola tradicional. Era uma matemática que era difícil, era legal, era desafiador, então foi um baita incentivo para eu continuar estudando. Léo, que se encontrou, expandiu e compartilha conhecimentos com alunos do Instituto, explica como faz falta receber exercícios extras na escola regular. Não me motivava a ir além, como eu consegui mais tarde estando aqui na escola. Me motivar, eu simplesmente achava que aquilo era minha obrigação, que eu terminava aquilo, era tranquilo, não tinha nenhuma dificuldade, mas quando eu terminava uma tarefa antes de todo mundo, não tinha ninguém para me colocar um exercício a mais, falar, poxa, tenta fazer isso aqui é uma coisa mais difícil, acho que você vai achar legal. Sempre tinha essa limitação por estar junto com outras pessoas que não tinham, às vezes, tanta facilidade. Cada estudante que tem altas habilidades em alguma coisa, ele vai requerer uma atenção especial sua. E aí você traz a aula para dar para todo mundo, já mirando mais alto, mas sempre tem aquele que se sobressai, que precisa de algo mais. E aí ter um livro com desafios, ter alguma coisa que o desafie, é sempre algo que a gente tem que ter à mão. Por ocasião, até uma situação engraçada, é que eu estava fazendo um 2º mestrado
E aí é um mestrado pesado, com material do IMPA, do Prof. Mate e tal, uma coisa bem legal. E o Léo ainda estava no primeiro colegial, 9º ano, primeiro colegial, e ele viu eu manipulando os livros e falou assim: professor, eu posso tentar fazer os exercícios aí? E ele começou a fazer exercícios que não são nem são nível de pós-graduação, de mestrado, do IMPA. Então é muito relevante. E aí ele se divertiu. Toda a coleção, a mãe dele dava os livros de coleção do IMPA para ele de presente, né? Eu dei um, a mãe deu outro, enfim, tudo para incentivar num nível muito aprofundado. O garoto depois gabaritou provas do SAT, foi medalhista olímpico na OBM, enfim, é isso. Paixão pela matemática que também fisgou o Luan, e já são 9 anos de Alfa Lumen. E eu comecei no Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, que é um curso de matemática olímpica do IMPA, que era sediado no Polo São José dos Campos aqui no Alfa. E aí eu fiz 2 anos desse curso, então eu vinha uma vez por semana, eu era estudante da rede pública do estado de São Paulo, e eu me apaixonei pela escola, assim, perdidamente. E aí em 2016 eu entrei como estudante mesmo. E aí eu me formei em 2018 e agora eu tô como professor de Olimpíada, professor de xadrez e frequento ainda todos os dias o Instituto Alfa Lumen. E como que o xadrez entrou aí na sua vida? Eu aprendi a jogar aos 12 anos, ainda no Juvenal. A minha professora Laurici me ensinou a jogar. E o xadrez também foi um mundo mais desafiador. Eu via que eu podia estudar e ter resultados competitivos. Eu sou muito competitivo. E aí melhorou bastante meu raciocínio lógico, melhorou minha concentração, minha questão na escola e outras questões da parte social da minha vida. E aí eu aprendi mais, eu comecei a me concentrar mais em todas as coisas que eu fazia. E aí quando eu vim pro Alfa, eu trouxe também o xadrez comigo. Então eu já competia, já jogava alguns torneios e foi no Alfa que eu me destaquei mais. Tive a oportunidade, com a ajuda do Alfa, de ir para São Paulo jogar um brasileiro de sub-18. O ano passado eu fui para o Mundial Universitário junto com a ajuda do Alfa também. Então foram coisas que o xadrez e o Alfa me permitiram conseguir, que eu nunca imaginaria, por exemplo. Essa pluralidade que o Alfa busca atingir também se esbarra com a música. E para a vida do Leandro fez toda a diferença. Lembra do projeto social Luzes da Ribalta? Então, foi lá que tudo começou para o violinista, que se destaca a cada ano. E atualmente é professor no colégio. A gente fez uma apresentação no Teatro Municipal, aqui de São José dos Campos. E lá no Liceu, a fundadora do Alfa Lumen me conheceu e me chamou para fazer o processo seletivo daqui. E nesse processo seletivo eu entrei com alta habilidade lá, na música, no violino. E daí pra frente só foi alegria atrás de alegria. E já faz quanto tempo isso? Já faz 4 anos. Aos 17 anos, Leandro passou no Conservatório EMESP Tom Jobim, a escola de música do estado de São Paulo. E hoje, alça voos ainda maiores. Claro que você falando dessa parte de ensinar, mas também aprendeu muito e continua aprendendo, né? Como que o Instituto agregou isso tudo para você e principalmente os seus projetos futuros, né? O que você pretende fazer, chegar, o que você almeja, né? Os seus sonhos. O Instituto Alfa Lumen, o Instituto Luz da Ribalta e principalmente minha família sempre vem me incentivando, sempre, em todos os momentos. Eles ajudam com a Elisa Fukuda, porque as aulas dela são pagas também. Eles sempre ficam me incentivando a todo momento e eles que me fazem fortalecer e estudar todo dia, acordar, chego cansado em casa e eu estudo por causa deles e de mim. No futuro, ajudar eles também, retribuir. E quais são as suas inspirações? E o que você deseja também, né? O que você almeja? Um dia, eu pretendo ser um solista, né? Solista que vai para o mundo todo tocando, como a Hilary Hahn, o Guido Santana, que ele foi um aluno da minha professora. E hoje em dia ele é o melhor violinista do Brasil, como já falo. E eles são minhas inspirações e eu almejo isso para minha vida. Afinal, pessoas nascem superdotadas?
com altas habilidades? Apesar do quociente de inteligência ser um dos estudos para a determinação, ainda é um desafio científico entender a origem da inteligência. Estudos mostram a genética, mas também que potenciais podem ser afetados pela influência do ambiente familiar, pela educação, disponibilidade de recursos de aprendizagem e de saúde. Ou seja, os genes são importantes, mas não determinam tudo, tampouco o destino de cada um.